vamos fazer a leitura de abertura para aproveitar o máximo de tempo possível para a nossa convidada, Anete Guimarães. Nós vamos, portanto, então, pedir para baixar a luz, fazer a nossa prece. Vamos, então, procurando relaxar, respirando fundo, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre amado, médico de nossas almas, amigo de todas as horas, a espiritualidade amiga aqui presente, que já preparou esta casa para nos receber. Agradecendo a oportunidade de iniciarmos a semana nesta casa, com os nossos amigos, companheiros, pedindo, Senhor, que nesta noite possamos todos abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para receber os ensinamentos da noite. Agradecemos imensamente a oportunidade que nos é dada hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos, hoje nós temos o prazer e a alegria de receber uma pessoa muito querida de nossa casa, que vem sempre, vem já há muitos anos, né, Anete, aqui no Cefa, que é a Anete Guimarães. Para quem não a conhece, eu acho que poucos aqui talvez não a conheçam, a Anete, ela é oradora espírita há 40 anos. Ela já esteve aqui nos Estados Unidos várias vezes, na nossa casa, em outras casas também. Passou pelos vários estados, fez conferências em todos os estados do Brasil e nos 5 continentes. Ela é filha dos oradores espíritas, que eu tive o prazer de conhecer, o Geraldo e a Ana Guimarães, que também fez palestra na nossa casa há muitos anos atrás, há uns 18 ou 20 anos atrás, logo no comecinho da nossa casa. A Anete é dirigente do Grupo Espírita Caminho da Esperança, isso é no Rio de Janeiro, né? Membro da Federação Brasileira de Parapsicologia também, além de outros títulos, mas da parte profissional. Então é com muita alegria realmente que hoje nós estamos recebendo a Anete com um tema bastante importante, que é a visão neurológica da felicidade. Seja muito bem-vinda, Anete. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. E essa viagem aos Estados Unidos tem sido assim bem interessante, muitos reencontros, pessoas do passado. Encontrei um colega de escola na faculdade, então várias pessoas assim nos locais a gente tem encontrado, e hoje também uma pessoa que foi da juventude que meu pai orientava também, então tem sido muito bacana essa viagem. E como vocês vão transmitir, a visão neurológica da felicidade é um tema bem antigo. Então eu queria pedir liberdade de a gente falar uma coisa mais nova. Pode ser? E esse está na internet há um tempão, tem várias versões. É que no meu papel não tinha o tema, né? Então eu gostaria de fazer um tema que acho que não está na internet ainda. Que agora não dá para ver, né? Tudo eles colocam imediatamente, até antes de mim, mas eu terminei, já está lá. Estamos ao vivo no YouTube. Ok, então vocês estão ouvindo, você acha que essa não tem ainda. Porque ela é produto de uma viagem recente que a gente teve na Alemanha e a pesquisa que nós recebemos quando voltamos dessa viagem. E nós achamos muito interessante, porque é um material novo e nós apresentamos a primeira vez no Rio Grande do Sul. E lá encontramos um grupo que se dedicou a desenvolver esse trabalho também. Por isso que eu acho que vale a pena a gente falar hoje que vocês estão transmitindo. E ele tem trazido muitos frutos, principalmente aqui nos Estados Unidos. E eu sempre falo de uma referência de uma pesquisa, aí a pessoa pergunta por quê e qual o nome da palestra. Na verdade, eu nunca botei nome em nenhuma palestra. Eu não faço a palestra pensando no nome. Na verdade, eu recebo muito material de pesquisa que as pessoas mandam, já sabem que eu gosto muito, eu recebo material
E quando eu acho uma que é interessante, que fundamenta uma tese espírita, a gente desenvolve. Então, na verdade, eu não penso em fazer uma palestra, a palestra cai no meu colo normalmente. E por que a gente aborda esses temas? Como vocês ouviram, na minha casa eram 3 oradores espíritas, meu pai, minha mãe e eu. Como meu pai era o mais velho, ele tinha o privilégio de escolher o tema primeiro. E ele gostava de falar de filosofia, então ele falava desse assunto. Minha mãe ficava em segundo lugar, ela gostava de falar do evangelho, e eu pegava os temas que sobravam, que era livro dos médios, ciência, etc. Então eu fazia esses temas. Então é mais divisão de trabalho. E a gente acabou gostando e a gente se dedica a fazer isso. Algumas pessoas fazem algumas críticas interessantes, né? Ninguém nunca chegou e disse assim, foi ruim. Mas você não fala de espiritismo. Isso é interessante para mim, que um grande número de oradores se tornaram espíritas. Eu já nasci espírita. Meus pais eram espíritas e eu cresci no lar espírita. Então, a tese espírita para mim era um pouco automática. Então, eu aliás, acho que eu falo de espiritismo. Então, vocês me desculpem que não, porque aí eu não sei como seria não falar de espiritismo. Porque eu nunca fui outra coisa. Então, eu não sei. Né? Então, se não é espiritismo, eu não faço ideia do que seja. É assim que eu tenho respondido, né? Essa parte de espiritismo, mas nossa, se eu cresci com este pensamento, eu não sei como seria não falar disso. Então, para mim, é automático. E esse trabalho em especial foi muito interessante. Nós estávamos fazendo uma viagem pela Alemanha e tínhamos uma data livre e a pessoa perguntou se a gente queria fazer um passeio. E se ela estiver ouvindo, eu lembro que eu falei, ela disse, você gostaria de ir aonde? Eu disse, eu quero ir no Museu de Berlim, no Museu de Tecnologia. E eu já tinha planejado um passeio ao campo de concentração. Porque todo mundo quer ver o campo de concentração, né? Então tá, bora ver o campo de concentração. E nós íamos fazer uma palestra numa cidadezinha assim pitoresca, pela culinária, etc., Dachau. Mas ela não entrou para a história por causa disso. Ela entrou para a história porque próxima à cidade, na saída, havia um campo de concentração. O campo de concentração de Dachau. E o campo de concentração de Dachau não é um dos maiores campos, não é o que houve a maior morbidade, não era um dos mais importantes. Na verdade, ele era, em termos de número ou de capacidade, meio insignificante. Mas ele entrou para a história porque foi lá que trabalhou Mengele. E ele entrou para a história como uma das figuras de representação da crueldade dentro da humanidade. Então, Mengele foi para a história como um monstro de extrema crueldade, pelos experimentos que ele realizava com seres humanos. E por que nós sabemos com tantos detalhes o que foi que ele fez? Porque ele fazia relatórios. Tudo o que ele realizava era minuciosamente documentado. Mas não era ele que escrevia, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, e basicamente 2 enfermeiras anotavam todos os procedimentos que ele realizava no campo de concentração. Então, cada vez que ele infligia tortura em alguém, elas anotavam pacientemente quanto tempo levou para morrer, quanto gritou, qual a intensidade, em todos os detalhes. E ele, no final, conferia e assinava. Por isso, nós temos tantos dados históricos a respeito das coisas que ele realizou. E quando isso foi divulgado, entrou para a história o campo de Dachau, né? Que não era o mais importante ou mais significativo, mas foi um que teve uma das figuras que entrou no panteão das chamados nemeses da humanidade. E eu assisti, fui visitar o campo, conheci o material, fizemos as palestras, mas quando nós chegamos no Brasil, e aquilo fica no inconsciente, a gente vai, quando eu visito um lugar eu penso como é que seria estar ali, as pessoas sentiram, e quando eu voltei eu recebi um material de pesquisa. E a coincidência, ou não, a ausência total de coincidência, é que aquele que era o autor do material, ou um compilador, porque ele não foi o autor sozinho, que realizou uma pesquisa, e ele se interessou por essa pesquisa em particular porque seus avós estiveram em Dachau. Ele tinha 2 avós que sobreviveram ao campo de Dachau, mas perderam muitos amigos e familiares nas mãos de Mengele. Eles foram para a Inglaterra, e na Inglaterra eles firmaram sua residência, e esse jovenzinho era o neto dessas pessoas e cresceu ouvindo histórias sobre o campo de concentração de Dachau, sobre Mengele, a crueldade de Mengele, daqueles que trabalhavam com ele. E eles fizeram ali naquele local na Inglaterra um pouso para pessoas que se evadiram dos campos de concentração ou que sobreviveram. E ele cresceu ouvindo histórias sobre o Holocausto
e especificamente sobre o campo de Dachau e de Mengele. E ele cresceu com esse imaginário, se tornou adulto, e ele tinha uma grande curiosidade de conhecer esses monstros. Porque ele cresceu ouvindo falar sobre monstros, monstros verdadeiros, não monstros do armário, monstros reais. E ele tinha curiosidade para ver os monstros. Porque quando a gente ouve falar dos monstros, a gente tem uma ideia de como deve se parecer uma pessoa capaz de cometer tais delitos. E ele tinha uma imagem do que seriam aqueles monstros. Quando ele finalmente viu uma fotografia de Mengele, porque se vocês sabem, Mengele não foi preso, ele escapou. E, teoricamente, foi para a Argentina e, finalmente, para o Brasil. E viveu no Brasil por largos anos. E, teoricamente, faleceu lá. Havia dúvida se ele seria ou não Mengele. Algumas pessoas têm certeza de que era ele. Mas ele viu a fotografia dele quando era jovem. E a primeira coisa que chamou a atenção é que Mengele era um homem muito bonito. Não só um homem muito bonito, mas considerado muito elegante, muito gentil, uma pessoa muito agradável. Mas o mais interessante é que os vizinhos brasileiros que conheceram este que seria Mengele, foi seu vizinho, disseram que era um gentleman, que ele era um estrangeiro muito simpático, muito prestativo, não era uma pessoa muito isolada, ele era alguém muito agradável. Por isso, nenhum deles jamais acreditou que ele poderia ser o Mengele. Ninguém que o conheceu posteriormente, com o nome que ele assumiu posteriormente, acreditou por uma única vez que ele seria o monstro de Dachau. Porque uma pessoa de tal gentileza, de categoria como ele se apresentava, jamais poderia ser um daqueles nazistas, monstros nazistas. Isso é o que chamou a atenção de Simon Cowell, que é o autor da pesquisa que vamos comentar hoje. Ele sempre se interessou. Por que essa pessoa com esta aparência poderia se tornar aquele autor? Se Mengele não foi preso, a sua equipe, alguns das pessoas foram presos. E as duas enfermeiras responsáveis pelos relatórios foram presas e foram a julgamento no tribunal de Nuremberg, que julgou os chamados criminosos nazistas. E elas foram a julgamento. E o que chamou a atenção, ele assistiu a algumas gravações desse julgamento, foi a aparência daquelas senhoras, muito distintas. E o mais interessante, elas anotaram minuciosamente tudo o que ele fez. E entre as coisas que ele fez, atrocidades, era a quantidade de tortura. Amarrar uma mulher grávida enquanto ela dava luz, para ver quanto tempo levava para morrer. E depois da sua morte, quanto tempo o feto levava para morrer. Gêmeos e dentes amarrados, submetidos à tortura para ver se alguém tinha algum reflexo, sentia alguma coisa mais ou menos, até a sua morte. Ele morreu em tanto tempo, ele se sentiu em tanto tempo. E tudo isso minuciosamente anotado por essas enfermeiras. Quando elas foram a julgamento, a primeira coisa que chamou a atenção de Simon Cowell é que nenhum deles tinha antecedentes criminais. E não só não tinha antecedentes criminais, como não tinha um histórico de crueldade. Nenhuma daquelas pessoas era conhecida por atos cruéis ou qualquer tipo de comportamento que pudesse chamar a atenção da sociedade. Na verdade, uma das enfermeiras, antes da guerra, era cuidadora de idosos. O que não são pacientes fáceis. São pacientes muito difíceis. E como cuidadora de idosos, ela recebeu um prêmio de excelência pelo seu carinho, pela intensidade com que ela dava às suas atividades. Os familiares dos idosos se reuniram e deram a ela um prêmio por excelência como cuidadora de idosos, pela sua amorosidade, gentileza e extremo cuidado com seus pacientes. E após esse prêmio, ela se tornou enfermeira de Mengele, assistente. Como isso era possível? Nenhum deles parecia monstros. Nenhum deles tinha na face alguma característica que os identificasse ou que os distinguisse como pessoas anormais, como psicopatas, como se conhecia, ou coisa parecida. Eles não tinham nada que dissesse que eles eram pessoas cruéis. Como pessoas assim, normais, podem se prestar a atos semelhantes? O que faz alguém se tornar assistente do Mengele? Isso envolveu o inconsciente de Simon Cowell e ele cresceu e se interessou
em saber de onde vem o mal. Ele se tornou neurocientista na Universidade de Princeton e ele conseguiu algo assim inusitado. Ele conseguiu reunir a colaboração de cerca de 300 pesquisadores, envolveu 60 instituições de pesquisa, todos envolvidos em descobrir de onde vem o mal na humanidade. Onde no cérebro, onde na genética, onde na psicologia exatamente está o mal. Onde estão as raízes da crueldade. E culminando o seu trabalho, reunindo esses materiais, ele compilou um material, eu não digo que foi ele que escreveu, porque na verdade é o trabalho de inúmeras pessoas. Ele compilou um trabalho que veio a ser chamado, eu não sei como vai ficar no final, A Ciência do Mal. Tá? Ele foi publicado, eu não sei como é que ficou o nome agora, mas eu soube que houve uma mudança, A Ciência do Mal, em que ele relata as suas descobertas. Então, juntando todo esse material, eles chegaram à conclusão que nós temos uma válvula de segurança. Os seres humanos normais têm uma válvula de segurança chamada circuito empático, que foi a descoberta de Simon Cowell, mas com a colaboração de inúmeros pesquisadores. Ele desenvolveu a teoria do circuito empático, que impediria o homem de ser cruel. Mas vários pesquisadores fundamentaram essa tese. Nós temos o trabalho de um pesquisador, infelizmente eu ainda não consegui pronunciar o nome dele, né? O primeiro nome tem 7 sílabas, o segundo tem umas 8. Ele é um indiano radicado em Princeton, que é o responsável pelo aspecto genético da descoberta. Ele descobriu os 10 genes envolvidos no desenvolvimento do circuito empático. Eu ainda vou decorar o nome dele um dia, e aí apresentarei, porque é importante. Então eu vou falar aquele indiano importante, e vocês saberão que é o cara da genética, que tem esse nome difícil. E os nomes dos outros, gente, qual é a fonte mesmo? A gente pronuncia. Se é assim que fala, eu não sei. Tá bom? Aí vocês pesquisem. Porque um dia eu pesquisei muito esse cientista, citou e não achei. Vai ver que eu falei o nome errado, meu filho. Você procura pelo nome da pesquisa e acaba achando. Bom, esse indiano, também na Universidade de Princeton, ele fez a parte genética. Ele descobriu genes envolvidos no desenvolvimento do circuito empático. Eu vou falar também de Susan Fiske. Susan Fiske é de Cambridge e ela é responsável pela parte neurológica da pesquisa, porque ela identificou, usando o scanner cerebral, as áreas que teoricamente fariam parte do circuito empático, que era a tese de Simon Cowell. E também de Philip Zimbardo, que é responsável pelo aspecto comportamental, ou seja, como o circuito empático funcionaria na prática. Ele é da Universidade de Stanford, também fez parte do processo, e inúmeros outros que não vai dar para citar, porque se eu for citar cada um, acabou o tempo. Bom? Mas, quando vocês pegarem o material, aqueles que se interessarem vão ver a compilação de todos os cientistas que participaram. Inclusive, tem 2 brasileiros que também participaram. Philip Zimbardo, ele pesquisa principalmente o comportamento psicopático. Ele trabalha em prisões de segurança máxima nos Estados Unidos, presta assistência ao FBI, principalmente em traçar perfis dos chamados serial killers, etc. Ele também participou do julgamento de Guantánamo, daqueles que foram torturadores, etc. Então ele faz um trabalho importante, significativo na área da psicopatia nos Estados Unidos. Ele também é um dos principais autores, coautores desse trabalho. E Simon Cowell, que na verdade juntou todos eles nesse processo, compilou todo esse material. Simon Cowell desenvolveu a tese de que o circuito empático é o que nos permite viver em sociedade e não sermos cruéis. E ele é composto de algumas partes. A primeira parte seria o chamado reconhecimento facial. Então, nós temos um aspecto do nosso cérebro que nos permite reconhecer nas outras pessoas as suas emoções. Então, nós olhamos a emoção de outra pessoa, reconhecemos o que elas significam e a segunda parte do circuito empático é a área de espelhamento. No momento em que reconhecemos o que outra pessoa sente, essa área entra em atividade e nós respondemos adequadamente à emoção que reconhecemos em outra pessoa. E no momento em que reconhecemos essa emoção, existe uma área do cérebro chamada setor integrador do caráter, em que nós decidimos qual comportamento adotar diante desta situação. Então, essas seriam as partes que envolvem o chamado circuito empático.
E isso é a válvula de escape contra a crueldade. E isso começou, como foi que começou a desenvolver a pesquisa? Começou com uma descoberta a respeito do chamado psicopata. O psicopata, que seria aquele que apresenta algum comportamento que desde a infância desenvolve extrema crueldade, tortura em animais, prazer em observar a dor, e isso leva a um comportamento considerado criminoso na idade adulta. E sempre houve a discussão, o psicopata é um doente mental ou ele é um criminoso? Um doente mental, quando reconhecido, ele deve receber tratamento apropriado. Mas, se você é capaz de discernir entre o certo e errado, você não é considerado um doente mental. Você é considerado um criminoso, que escolheu intencionalmente agir dessa maneira. Logo, a punição adequada é o recolhimento numa prisão, ou, dependendo do estado, a pena de morte. Então, a dúvida, o psicopata é um doente ou um criminoso? Por isso, a gente fala psicopata, ele não foi classificado. Ele não foi colocado entre, por exemplo, determinadas síndromes. Tanto que você fala, o psicopata, uma psicopatia, ou teoricamente. Ele não foi listado justamente porque havia uma dúvida. Ele sabe o que faz ou não? Normalmente, ele era considerado um criminoso porque ele premeditava, ele escondia, ele planejava o que ia fazer. E o grande problema era, no crime normal, existe um motivo. Né? Por que você fez isso? Normalmente alguém faz isso por cobiça, faz isso por vingança, faz isso por paixão. Mas qual o motivo que leva um psicopata a matar? Indefinido. Eu gosto, eu sinto vontade, eu sinto desejo de fazer isso, me atrai. Não há... Por que você escolheu essa vítima? Por características irrelevantes. Não sei, gostei da cor do cabelo, ou alguma coisa que ele fez, algo que ela disse. Não há um motivo válido. Por isso é extremamente difícil você capturá-los. Porque o que faz com que você investigue um crime é qual o motivo, qual a suspeito, como você vai identificar isso num psicopata. Por que ele seria suspeito? Ele não tem relação com a vítima, ele não tem motivo nenhum para fazer isso, então são criminosos extremamente difíceis de serem pegos. Né? Mas há uma divisão do FBI especializada nesse tipo de crime, em fazer perfis dessas pessoas, e havia, num determinado momento, havia sido pego. Ele cometeu um erro e foi pego pelo FBI e estava indo a julgamento, porque ele assassinou uma quantidade significativa de mulheres ao longo da sua carreira, ao longo de 30 anos. Ele matou uma quantidade muito grande de mulheres, e o motivo era um ritual de prazer que ele tinha. Não era nem motivação sexual. Ele as pegava para matar. Ele foi pego pelo FBI e estava indo a julgamento. E foi justamente nessa época que veio à baila uma descoberta neurológica. Eles descobriram que esses homens, esses serial killers, eles tinham uma anomalia cerebral. Eles tinham uma má formação no cérebro, numa área específica, por trás da órbita do globo ocular, na chamada região medial do lobo pré-frontal. Essa última parte neles era mal formada ou atrofiada. Quanto mais atrofiada, menos capacidade eles tinham de entender ou sentir remorso ou emoção. Eles simplesmente não eram capazes de identificar o que é que a pessoa sentia e responder apropriadamente. E eles descobriram que isso se devia a uma anomalia cerebral. Isso aconteceu, essa descoberta aconteceu, foi publicado justamente quando estava havendo este julgamento. E a defesa do criminoso resolveu usar esse argumento na defesa. Meu cliente não é um criminoso, ele é um doente mental. Ele tem uma anomalia do cérebro que o faz matar. E eles usou essa defesa porque, olha só, todos aqueles que fazem isso têm anomalia, ele tem anomalia, logo ele faz isso. Então, não é porque ele deseja, é porque ele não tem controle sobre o que faz. E ele usou essa defesa e estava indo muito bem a defesa. As pessoas estavam sensíveis, porque isso atende um desejo nosso de explicar por quê. Porque dá medo, né? Uma pessoa, qualquer um pode ser um criminoso ao seu lado e você não sabe por quê. Não tem motivo, qualquer um, em qualquer circunstância. Então você não teria uma defesa específica. Se eu não fizer isso, se eu não sair à noite, isso não vai acontecer. Mas nessas circunstâncias, o que é que te protegeria de uma criatura assim? Entender
se torna assim muito importante para você aceitar esse comportamento, né? E quando saiu, nossa, a explicação, eles são doentes mentais. Então não são normais, e é isso, explica tudo. Então não é qualquer um, é quem tiver esse defeito. Então, se a gente pesquisar quem tem o defeito, a gente pode se defender. Então, a população aceitou isso com muita tranquilidade, né? Então, a defesa estava colando. E ele queria, não quero ir para a prisão, porque eu sou um doente. E ele tinha anomalia, e ele era criminoso. E eles resolveram, a defesa estava colando muito bem, estava indo muito bem o julgamento, eles estavam assim, vamos ganhar. Quando eles resolveram chamar o agente do FBI, que foi responsável pela prisão, para depor. Ele foi chamado e perguntaram como foi que ele chegou àquela... O senhor traçou um perfil do meu cliente? Sim, nós traçamos um perfil psicológico do seu cliente, na verdade, do réu. Nós traçamos o perfil. E o senhor conhecia o meu cliente antes? Não, não conhecia. O senhor já cruzou com ele alguma vez? Não. E como o senhor foi capaz de traçar o seu perfil psicológico? Se o senhor nunca o conheceu, se o senhor nunca o viu antes. Não, porque pessoas assim... Então o senhor já sabia antes de conhecê-lo que ele faria isso. Não é exatamente assim. Nós traçamos o perfil psicológico, as possibilidades de pessoas assim se comportarem de determinada maneira, e a partir desse perfil nós divulgamos para os policiais e eles foram capazes de capturar o criminoso. O criminoso não. A pessoa que se encaixaria nesse perfil. Que o senhor sabia de antemão, sem jamais ter visto o meu cliente. Como o senhor poderia saber como ele se comportaria se o senhor não o conhecia? Nós, normalmente, analisamos esse comportamento, esse tipo de crime, e normalmente quem comete esse tipo de crime nesta maneira tem esse perfil. Então todos que cometem esse crime têm esse perfil. Meu cliente que o senhor não conhece tem esse perfil, logo ele cometeria esse crime. Não necessariamente, mas se o senhor nunca o viu antes e já sabia o que ele iria fazer, é porque ele não tem nenhum controle do que faz. Não é por isso. Como não? O senhor sabe que o meu cliente tem uma anomalia cerebral. Sim, nós estamos cientes que ele tem uma anomalia cerebral. E o senhor está ciente que criminosos que cometem esse tipo de crime costumam ter esta anomalia cerebral? Sim, estamos cientes que eles costumam ter essa anomalia cerebral. Logo, o meu cliente tem essa anomalia cerebral e é por isso que ele é um criminoso. Não é por isso que ele é um criminoso. Como assim? Eu tenho anomalia cerebral e eu não sou um criminoso. E acabou o julgamento. E isso fez um precedente totalmente diferente. Eu tenho essa anomalia e eu escolhi não ser um criminoso. Logo, você tem a opção. Porque o fato de você não entender ou não sentir as emoções não significa que você não saiba o que é certo e o que é errado. Se você tiver educação, se você tiver informação, você poderá, apesar dessa dificuldade, escolher qual a coisa certa a fazer, como eu fiz. Eu escolhi me tornar policial e tirar monstros das ruas, como seu cliente. Isso é muito interessante, eles até fizeram um filme, né, um seriado, uma coisa com essa cena, né, uma versão. E foi a primeira publicação dessa área neurológica. E a partir daí, Simon Cowell, estudando essa estrutura, ele desenvolveu a tese do chamado circuito empático. E essa parte justamente que falta é o que chama de circuito integrador do caráter, que permite o reconhecimento facial e o posterior espelhamento das emoções. Mas vamos entender então como é que funciona, tá, o circuito empático. E contando alguns casos em que a gente tem uma certa dificuldade de entender por que as pessoas fazem certas coisas, né? A gente diz assim, você poderia ser assistente do Mengele? Você poderia trabalhar com ele e fazer essas coisas? Não. Só pessoas doentes poderiam fazer isso. Só psicopatas como aquele cliente, né? Será? Será que você jamais poderia ter este comportamento? Segundo Simon Cowell, depende do funcionamento do sistema empático. E como é que ele funciona? A primeira coisa que eles descobriram é a questão do reconhecimento facial. Tá? Existe uma área do cérebro responsável e nós começamos a desenvolver essa área logo após ao nascer.
É aquele momento que você começa... Tem um momento em que o bebê é de quem pegar, né? Quem pegar e tiver a mamadeira é o dono. Não? Ele vai com todo mundo. Mas chega um momento em que ele começa a estranhar. Em que ele começa a reconhecer as pessoas. Então ele reconhece pessoas familiares. Então significa que ele já está identificando os rostos diferentes. Tá? Então é uma das primeiras áreas que a gente desenvolve, é a área do reconhecimento facial. O que a gente achava é que essa área fazia parte da visão como um todo. Então, ia lá para a visão. Susan Fiske, da Universidade de Cambridge, ela descobriu que não é verdade. Que nós temos uma área cerebral específica e exclusiva para reconhecimento facial. Então, nós reconhecemos o rosto e as expressões associadas ao rosto. Então não é o olho, a boca, o cabelo, é assim o conjunto e aquela expressão facial. E nós guardamos num lugar exclusivo, exclusivo para seres humanos. Então, toda vez que a gente identifica este como um ser humano, nós usamos essa área específica de reconhecimento facial. E é justamente esta área específica que tem a sua contrapartida chamada espelhamento. Então nós temos uma área para os seres humanos e outra área para as coisas. Então, quando a gente olha uma coisa, a gente não usa a mesma área cerebral de quando a gente olha para um ser humano. Por isso, quando a gente olha para uma coisa, nós temos uma resposta, e quando olhamos para um ser humano, nós temos uma resposta diferente. Então, vou mostrar para vocês a diferença, né? Vocês estão vendo esse pedaço de papel, né? E eu vou pegar esse pedaço de papel e vou amassá-lo brutalmente. Amassei brutalmente esse pedaço de papel e, não sendo suficiente, eu ainda vou largá-lo no chão e pisar nele. Vocês sentiram alguma coisa? Não? Nada? Absolutamente nada? Nem espera que sinta, né? Por quê? É só um pedaço de papel. Porque até a palavra brutalmente não encaixa bem, né? Fica estranho. Você não amassa brutalmente um pedaço de papel, né? Isso não acontece. Você só amassa um pedaço de papel. Brutalmente jamais é aplicado a uma coisa assim, a um papel. Brutalmente se aplica a coelhinhos fofos. Papel não. Então, você naturalmente não sente absolutamente nada quando faz isso. Por quê? Porque a área que você está usando para reconhecer esse ato é a área das coisas. Enquanto você olha coisas, você não sente nada. Porém, quando você está vendo um filme, né, onde você tem um ator muito bom e ele expressa muito bem os sentimentos e você começa a chorar junto. Né? Ai, meu Deus, ela largou ele. E ele está sofrendo muito. E nem é teu parente. Não é nada seu. E você chora. Por que você está chorando? Você conhece essa pessoa? Não. É seu parente? Não. Por que você está chorando? Você explica. Por que você está chorando? Não, porque eu me identifiquei. Por que você se identificou? Ele não é nada seu. Ele, na verdade, não é nenhuma pessoa. É um filme, né? Por que você se identificou? Não sei. Chama-se circuito empático. Você identificou as emoções que ele estava apresentando e procurou dentro de você qual a resposta adequada. Ele está tão triste, tão verdadeiramente triste que eu fico triste também. Ou então, quando você vê o mocinho do filme tomar uma joelhada nos testículos e você se encolhe todo. Isso acontece, né? Não foi você nem encostar em você. E você se encolhe. Ai, meu Deus, que dor. Por quê? Não encostou em você. Por que você se encolhe? Não, doeu em mim, doeu. Mas como doeu em você? Você está entendendo? Como doeu? Chama-se circuito empático. Você identificou a expressão, se ele fez direito, você vai reagir e vai espelhar. E é isso que impede você de ser cruel. Porque se fizer, vai doer em você. E isso é o que os primatas desenvolveram para permitir a nossa convivência grupal. Se você notar, né? Nós somos animais muito tristes. Nós não temos pelos, não temos garras, não temos força, velocidade, não temos nada.
E para piorar, quanto tempo um cavalinho precisa para ficar independente? Para andar. Alguns minutos ele está de pé. Mais um pouquinho ele anda. Não muito depois ele está correndo. Quanto tempo leva um bebê humano para se tornar independente? Não existe na fauna um bebê, tá? Uma reprodução tão incompetente quanto a nossa. O investimento de tempo e alimentação é monstruoso, o que nos faria uma espécie inviável sem colaboração grupal. Um indivíduo, uma mulher sozinha, não seria capaz de alimentar essa cria e sobreviver. E só com um companheiro também não dava. Então a nossa sobrevivência, como primatas que somos, primatas extremamente frágeis, porque os nossos primos nas provas são 10-0 em nós, em termos de força e tudo mais. Como nós poderíamos sobreviver com esse nível de fragilidade? Não daria. A não ser que nós nos associássemos em grupos. E conviver em grupos gera o quê? Tensão e atrito, competição pelo alimento. Como fazer para impedir que isso se deteriorasse? Então nós temos anteparos. E o espelhamento é um. Então, o que é que o primata faz? Quando um coça, o outro vai lá e coça. Eles se coçam reciprocamente. Eles se acarinham reciprocamente. Então, eles fazem isso naturalmente. E não é só com a família. É com o grupo inteiro. E nós temos tendência a isso. Nós somos programados geneticamente para sermos colaborativos. E também temos uma válvula para nos impedir de sermos cruéis na competição. Então, aquela coisa assim, né? Você está brigando com seu irmão, caiu, chorou, parou tudo. Não? Lembra? Não, isso era muito antigamente. Hoje está meio diferente, mas antigamente. Bem antigamente. Chorou, para. É ou não é? Chamou a mãe e chorou. Parou tudo. Vocês vão falar muito de bullying hoje em dia, né? Mas vamos lá. Vocês mais velhos estavam na escola. Isso acontecia sempre? Não, né? Era raro. Era só uma pessoa muito diferente. Você poderia explicar pelo racismo, uma coisa assim. Mas isso era normal? Não, né? Por exemplo, eu nunca vivi. Eu vejo na TV isso acontecendo o tempo todo hoje. Mas na minha época não aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer. Vocês são mais da minha idade. Não vou contar, minha mãe proibiu, mas... mais além. Vocês lembram? Não. Você respeitava a professora, não chutava quem era caído, não era coisa de macho. E tem um monte de detalhes que você jamais faria. Inclusive, mulheres não faziam isso, né? Era coisa de menino mal educado. E mesmo assim, se ninguém estivesse vendo. Mas está diferente hoje, né? Aí é por causa da sociedade, a gente tenta explicar muitas coisas. Simon Cowell descobriu que é o circuito empático. Um mau funcionamento. E um mau funcionamento que nós estamos produzindo. Mas vamos começar como é que ele funciona. Então você reconhece essa emoção, tá? Reconheceu. Você procura espelhamento, olhar, espelhou. Agora, o que é que eu devo responder? Então, você está passando na rua, alguém faz uma expressão de medo extremo. Você já abaixa. Vai que é bala perdida, alguma coisa, você já abaixa. Não sabe nem o que é, mas o cara está com medo naquela direção, você abaixa também. Por quê? Qual é a resposta adequada com uma expressão de medo extremo? Né? A pessoa olha assim, faz aquilo. Você também olha. O que está vindo? E já abaixa. Né? Mas o papel não. Agora vamos experimentar um experimento sociológico. Pegaram uma criança e deixaram no viaduto do chá, em São Paulo. 5 minutos para um carro. Não mais 5 minutos para um carro. O que você está fazendo aqui, menino? E eles experimentaram deixar o menino em vários locais, em várias cidades, em vários países diferentes. 5 minutos e um carro parava. O que é que você está fazendo aqui? Nova York. Los Angeles. Não sei se foi Miami, que eu não li Miami. Mas fizeram em toda parte. E as pessoas paravam. O que está acontecendo? Uma criança sozinha no lugar, parava. Aí eles pegaram o mesmo menino, sujaram ele um pouquinho, botaram umas roupas velhas e 8 horas depois ninguém parou. O que aconteceu? Sujeira costuma deixar as pessoas invisíveis. Então o que foi que aconteceu? A mesma criança, exatamente a mesma criança. A mesma cor de criança, o mesmo cabelo de criança, ela só estava um pouco suja e com roupas velhas. E ela se tornou invisível.
Tem certeza mesmo que vocês não vão ser assistentes do Mengele? E isso se deve a um fenômeno citado pela primeira vez, em termos de psicologia, por um psicoterapeuta, que por acaso também esteve no campo de concentração, um sobrevivente de Auschwitz. O nome dele era Viktor Frankl, o pai da quinta força da psicoterapia da Escola de Viena. Ele mesmo perdeu família em Auschwitz, migrou para os Estados Unidos e tornou professor de Yale. E ele observou um fenômeno que lhe chamou a atenção e que deu origem a essa escola terapêutica que ele criou. Quando ele esteve no campo de concentração, ele observou a gana que algumas pessoas tinham em viver. Você tirava delas tudo, o nome, tudo, a dignidade, a fome extrema, todo tipo de tortura, e eles insistiam em sobreviver. É impossível entender como alguns sobreviveram. E quando ele questionava assim, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu preciso encontrar minha família, eu preciso... E isso fazia com que eles sobrevivessem a coisas inimagináveis. E isso fez parte do seu convívio naquele ambiente. Mas aí ele foi para Yale. E ele estava num país que não viveu isso. Em pessoas privilegiadas, Yale é o top de linha, você tem as maiores fortunas, saem de lá, você tem a elite americana, as pessoas mais ricas, as pessoas mais bem colocadas, em melhor situação financeira. E ele se estarreceu com o número de suicídios. Como é que pode? Essas pessoas que têm tudo diante de si, a juventude, a vida inteira, se matarem. E aqueles miseráveis, lutando desesperadamente para viver, eram esqueletos humanos que se mantinham vivos, não se sabe como. Como pode? Aquilo para ele foi uma coisa tão inusitada que disse, eu tenho que entender por que isso acontece. Por que esses jovens resolvem se matar, se ele tem todos os motivos para viver, e esses outros que deveriam almejar o suicídio para se libertar do sofrimento não fazem isso? E, aliás, era raro isso acontecer. Eles eram assassinados sistematicamente, mas o suicídio não era comum. Como isso é possível? Ele ser tão comum num campus universitário americano e tão incomum num campo de concentração. E ele se dedicou a estudar esse fenômeno e, graças a esse estudo, ele desenvolveu uma escola chamada logoterapia, escola do sentido. Ele chegou à conclusão que o que faz alguém viver não é o prazer, como alguns dizem, é o sentido da sua vida. Se você tem um sentido, se você tem um motivo para viver, mesmo que tirem tudo de você, você sobrevive. Mas, se lhe derem tudo o que você desejar, todos os prazeres, mas você não tiver um motivo válido para viver, a vida produz um imenso vazio, e esse vazio te consome e te faz querer morrer. Sem sentido, a vida, mesmo com todo prazer, é vazia. Porque justamente o que eles diziam é o vazio que me faz querer morrer. Né? Então, se você tiver alguma coisa que preencha esse vazio, se torturarem você, você vai lutar para viver. Se tirarem tudo que você tem, você vai lutar para viver. Se você tiver um motivo válido, não importa o que fizerem com você, você resistirá e sobreviverá. Então ele criou a terapia do sentido. E ele falou, nesse estudo, que um dos sintomas dessa perda de sentido, é um termo que ele desenvolveu, era a coisificação. Ele desenvolveu esse termo, que é o seguinte, o aumento da quantidade de relacionamentos em detrimento da qualidade. Quando você vai perdendo o seu sentido, você vai perdendo a conexão com o ser humano. E você começa a desenvolver um fenômeno chamado coisificação. Porque para você poder usar uma pessoa, você precisa primeiro coisificá-la. Porque você não pode usar uma mulher que pode ser sua mãe, ou sua irmã, ou seu parente. Mas uma mulher objeto pode. Não é uma pessoa, é uma coisa. E se ela é uma coisa, ela é totalmente descartável. Então, coisas descartáveis, você pode usar e jogar fora, sem problema. Então, um dos sintomas da perda de sentido é a coisificação. Você começa a coisificar as pessoas e, em consequência disso, seus relacionamentos começam a se tornar vazios. Vazios de quê? De sentimento. Você passa a ter o que eles chamam de relação física.
Por incrível que pareça, este é um fenômeno sociológico, as relações físicas. Porque antigamente você tinha relações emocionais ou relações comerciais. Agora tem relações físicas. Como assim físicas? Vocês não são pessoas? Sim, mas não funcionam como pessoas. São pessoas que funcionam como coisas. Isso ele chamou de coisificação. Só que isso era um termo psicológico que ele usava. Então, aqueles que seguiam a escola logoterápica, né, usavam o termo coisificação. Qual a intensidade da coisificação, etc. E outras escolas começaram a usar também, quando se referiam a relacionamentos em que não havia um envolvimento afetivo, né, o termo coisificação. Só que, como eu falei, era um termo da psicologia. E foi justamente o trabalho de Susan Fiske demonstrar que a coisificação não é um fenômeno psicológico, é um fenômeno neurológico. E a partir da demonstração de que a coisificação é um fenômeno neurológico, ela demonstrou a existência do circuito empático proposto por Simon Cowell. Como funciona? Eles descobriram que quando você olha o ser humano, você tem uma área do cérebro para isso. E automaticamente você produz o espelhamento. Porque esta área espelha, a outra não. Por isso, quando eu amasso brutalmente um pedaço de papel, vocês não sentem nada, porque não é nenhum espelho para vocês com relação ao pedaço de papel, só com relação a outras pessoas. Então, Susan Fiske descobriu que quando você coisifica alguém, você o faz neurologicamente. Quando você olha para a pessoa coisificada, você usa a área das coisas e não dos seres humanos. E quando você usa a área das coisas, você não tem espelhamento. Se você não tem espelhamento, você não sente absolutamente nada. Basicamente, remorso não existe, porque afinal, qual o remorso que vocês sentem quando eu amassei brutalmente um pedaço de papel? Não. Quando você coisifica alguém, você usa essa área neurológica e que não tem nenhuma resposta emocional. Bom, mas quando é que isso acontece? Quando você coisifica. E quando é que a gente coisifica? Quando a gente decide fazer isso. Como assim? Vamos reportar alguns casos que aconteceram no Brasil, né? Vocês devem ter ouvido falar, há um tempo atrás, um Gol 0 km com 5 rapazes parou num ponto de ônibus, eles desceram e espancaram brutalmente uma empregada doméstica e fugiram. Uma testemunha pegou, perseguiu, eles foram pegos pela polícia, né? Havia 2 menores no carro, né, de 16 anos, e eles foram pegos. E o jovenzinho foi levado para prestar depoimento e perguntaram por que ele fez aquilo, né? Você espancou uma empregada doméstica? Não, seu delegado, não foi isso. Como não? Você espancou, tem testemunho. Não, eu não queria espancar uma empregada doméstica. Foi um erro. Foi mal, foi um erro. E a gente pensou que era uma prostituta. Foi mal, seu delegado, foi um erro. Foi mal? Foi um equívoco. Jamais a gente espancaria uma empregada doméstica. De jeito nenhum, a gente gosta de empregada doméstica. Foi um erro. A gente achou que era uma prostituta. E isso explica tudo. Ok, esse foi o depoimento do garoto. Mas não chamou atenção a mídia por causa desse depoimento. O que chamou foi o depoimento do pai. Ele foi chamado para prestar esclarecimento. Ele era menor. Ele chegou no delegado, se inteirou do que aconteceu. Foi mal, seu delegado. Eles cometeram um erro. Eles acharam que era uma prostituta. Ou seja, explicou. Está tudo explicado. Foi um erro de julgamento. Não foi um crime. Foi um erro de julgamento. Eles explicaram ao delegado, se soubesse que era empregada doméstica, eles jamais fariam isso. Eles não eram criminosos. Como é que é? Não eram criminosos. Quer dizer, se for uma prostituta, então não tem problema. É isso? Vocês concordam? Mas se uma prostituta fosse prestar queixa no delegado que ela foi espancada? Vocês perguntariam, onde é que você estava? Que roupa você vestia? Não foi o que vocês perguntaram? A menina foi estuprada? Você estava onde? Vestindo o quê? Dependendo da roupa, pode. Muda alguma coisa? Ah, tem certeza? Bom, tem um outro caso semelhante, né? 2 rapazes, classe média alta em Brasília, param no posto de gasolina, compram um galão, vão para uma praça, derramam sobre um homem e tocam fogo.
E aí vão prestar esclarecimentos e dizem, foi mal seu delegado, a gente não sabia que era um índio. A gente achou que era um mendigo. Foi um equívoco da nossa parte. Nós jamais faríamos com índio, eles estão em extinção. A gente não queria matar de jeito nenhum. Índio é um horror, é uma coisa horrível matar um índio. Não faríamos isso de jeito nenhum. Se a gente soubesse que era um índio, a gente não matava ele. A gente achou que era um mendigo. Mendigo pode? Ele é a estatística relevante? Não, né? Você jamais faria isso. Né? Não, eu jamais estupraria uma mulher de jeito nenhum. Eu jamais estupraria uma mulher da minha religião. A da outra pode, porque não é gente, né? Vai pro inferno mesmo. Aí você entende, por exemplo, uma pessoa ser extremosamente carinhoso com seu filho, com bebês, com crianças fofas e botar uma bomba num ônibus infantil. Não entenderam? É simples. Chama-se propaganda. Qual era a base da propaganda nazista? Judeu não é gente. Judeu não é gente. Judeu não é gente. Se judeu não é gente, olha o que acontece. Você jamais faria isso com uma pessoa, faria? Mas é só o quê? Só um pedaço de papel. Como judeu não é gente, qual é o problema? É só uma cobaia. É só um espécime. Logo, você não vai sentir nada, né? Mas não é a mesma coisa que fazem. Por exemplo, se você entrar no YouTube, você vai encontrar umas crianças palestinas cantando a musiquinha, né? Judeu não é gente, são descendentes de porcos. E você cresce desde pequenininho. Aí o que acontece? Você ama a sua esposa, você ama as suas crianças, mas eles não são gente. Porque não são da sua religião. Eles não são gente porque não são da sua etnia. Eles não são gente porque não são do seu gênero. Eles não são gente. O nome disso é coisificação. Mas a verdade é que quando você coisifica mesmo. Não é um fenômeno psicológico, é um fenômeno neurológico. Você não sente absolutamente nada. E o que é necessário para coisificar? Você decidir. É aí que entra o fator integrador do caráter, né? Coisificou, você escolhe para que lado vai isso. Essa não é uma pessoa, é uma coisa. Por quê? Porque não é da sua religião. Ah, não acontece? Sim, eles fizeram experimentos vários. Por exemplo, uma mulher e um homem, aparentemente namorados, o homem começa a agredir a mulher, todos interferem imediatamente. Em várias cidades. Mas vestiram ela de muçulmana. Ninguém interferiu mais. Elas merecem apanhar mais do que as outras? Por que ninguém interferiu? Não pode ser medo. O homem não era uma pessoa grande. Qual a diferença? É porque é como a criança, né? Crianças limpas, você enxerga, são pessoas. Crianças sujas não são gente. Por isso você não vê. Por isso você não enxerga. Você não enxerga. Não são os outros. Mendigo não é gente. Prostitutas não são gente. Pessoas que não são da outra religião também não são. Você escolhe qual é o motivo da coisificação. Pode ser até institucional, como, por exemplo, a propaganda nazista em alguns países. Né? Não interessa. Ou então, racial, não importa. O que você fez, mas fez. E quando fez? Quando fez, você se torna perfeitamente passível de arrumar um emprego com Mengele. Por quê? Não são gente. Se não são gente, por que você iria se incomodar? Você não se incomoda com porquinhos da Índia? Esse é o fenômeno da coisificação. Mas a questão vai um pouco mais além. Susan Fiske demonstrou neurologicamente que a coisificação proposta por Viktor Frankl é real e faz parte do circuito empático. Então a coisificação é um dos motivos dele não funcionar. Porque se você não fizer isso, vai funcionar. Você será incapaz de machucar outro ser humano, como você faz normalmente, né? Então, se são da sua religião, você trata com cortesia,
Porque se são da sua raça, se são do seu país, não interessa o que é que você acha, você vai tratar com pessoa muito educada. Como aqueles meninos. Lembra aqueles meninos do automóvel? Nenhum único tinha antecedentes criminais. Nenhum deles tinha histórico de violência. Nada. Eram garotos perfeitamente normais, não eram psicopatas assassinos. As pessoas pensam, não, é um garoto normal, perfeitamente são. Ele só espanca a prostituta. Mas por quê? Lembra do pai? Foi mal, seu delegado. Eles se equivocaram. Eles acharam que era uma prostituta. Se eles soubessem que era pessoa, eles jamais fariam isso. Porque a gente não faz isso com gente, faz? Não, só com coisas. Então, você é capaz de qualquer coisa quando você coisifica. Mas aí entra o trabalho de Philippe Zimbardo. Susan Fiske provou neurologicamente a existência do circuito empático, do circuito de espelhamento. Então, existe um local responsável pelo reconhecimento facial e posterior espelhamento. Se você não usar, não espelha. Mas Philippe Zimbardo estudou especificamente o fenômeno de espelhamento, porque pode falhar também. É uma outra falha diferente dessa, o espelhamento. Philippe Zimbardo chegou à conclusão que para você ser capaz de espelhar, você precisa reconhecer, no mínimo, 412 emoções diferentes nos dois sexos, em pelo menos 3 raças diferentes da sua. E ele obteve esse treinamento, ele criou um programa de computador, né, onde ele tem bonequinhos, sem que não expressam nenhuma raça, nada. Você olha o bonequinho, ele tem os olhos, a boca, etc. É um ser humano, mas você não pode especificar nem o sexo, nem a raça. E eles espelham emoções, né? Cara de tristeza, de alegria, etc. Todas aquelas coisas que a gente reconhece. Então, ele usava esses bonequinhos para testar qual a sua capacidade de reconhecimento facial de emoções, correto? E através dessa pesquisa, ele chegou à conclusão que para que o circuito empático funcione, você precisa, no mínimo, 412. Nos dois sexos, em 3 raças. E ele fez a apresentação desse trabalho e apresentou os testes. Isso foi muito interessante. Ele pegou uma linda menininha loura de Los Angeles, classe média alta, e ele a submeteu a esse treinamento que ele chamou de alfabetização emocional. Então, você pega a criança e a alfabetiza emocionalmente. Ou seja, ela se torna capaz de reconhecer as 412 emoções. E essa jovenzinha já era capaz de fazer isso. Bem, e aí ele pegou aqueles bonequinhos e transformou em situações sociais. Então, era um pai, uma mãe e uma criança. E ele perguntou para ela o que eles estão sentindo, para ela saber as interações. E ela reconheceu tudo. Ah, ele está assustado. Ah, ele está zangado. Ah, ele está com medo. Ele está com medo da mãe, o medo do pai, etc. Tudo. Ela foi capaz. Aí ele pegou os mesmos bonequinhos e trocou a cor. E perguntou, o que eles estão sentindo? Não sei. Como? Por que não sabe? Não sei, são empregados. Mas eram os mesmos bonequinhos. Ele só tinha uma cor diferente. Não sei. E escaneando, não sabia mesmo. Por quê? Empregados não são gente. Ele demonstrou socialmente o fenômeno da coisificação. É mais ou menos assim. A sua filha vai ajudar... Não ajude o empregado. Não converse com o empregado. Não olhe para o empregado. Mas não converse com os empregados. Depois de um tempo ela aprende que empregados não sentem nada. Eles são criados para servir. E no momento em que ela aprender isso, ela vai coisificar. Então ele vai sangrar até a morte e ela não vai nem notar. Por quê? Como vocês não sentem nada quando apertam um pedaço de papel. Mas tem mais. Philippe Zimbardo, usando esse programa, ele demonstrou o fenômeno social da coisificação, que nós fazemos isso. E aí, depois de analisar essas circunstâncias em várias situações, ele chegou à conclusão, então,
da necessidade, para que o circuito empático funcione, de que você reconheça as 412 nos 2 sexos. Porque isso também pode acontecer com gênero. Nos 2 sexos. Em pelo menos 3 raças diferentes da sua. Para que você possa conviver com todos os seres humanos sem se tornar assistente do Mengele. E ele desenvolveu um projeto, né, de alfabetização emocional. Porque dentro da sua teoria, ele elaborou a seguinte colocação. Nós estamos criando pequenos psicopatas em casa. E nós teremos que lidar com eles no futuro. Porque eles serão os diretores das nossas empresas, das nossas estatais, dos nossos países, de nossas coisas. E como estamos fazendo isso? Simples. Antigamente, as nossas famílias eram pluriparentais, né? Era o avô, o tio-avô, a tia, a prima, morava todo mundo junto, né? E você nascia nessa muvuca, como e aí, pequenininho, você convivia. Você sabia que você tinha uma tia-avó que foi largada pelo marido. Você sabia que tinha uma prima que estava grávida do namorado. Você sabia a outra que fugiu com o amante. Você sabia quem estava sendo traído. Você sabia tudo, é ou não é? A criança sabe tudo, gente. Todas as coisas. E ele também era obrigado a levar comida para sua avó. Mas ele leva comida para sua avó. E conversa um pouco com ela. Mas ela é chata. Ela tá com dor. Ela tem reumatismo, ela é velha. E a criança... Lembra? Vocês não foram obrigados a levar? Leva pra tia avó lá. Ah, mas ela belisca. Leva, sua tia avó. Não responde. É ou não é? E você tinha que fazer direito, porque ela não pode, porque ela tem dor, porque ela tá deitada na cama, porque ela não anda. Por que ela não anda? Porque ela tem dor. Tem reumatismo, tem isso, tem aquilo, tem artrose, tem trocentas coisas. E vocês sabem as doenças todas, né ou não é? A tia avó, a prima, a tia maricotinha, não sei quem. Era todo mundo. Não é assim? Então, você sabia essas coisas todas. Então, você cresceu sabendo essas coisas todas. Se um velho estiver na sua frente, você lembra da tia maricotinha, da sua tia-avó, da avó, daquela que ficou doida, daquela que ficou não sei o quê. Então, o que você faz? Ela é velha. Hoje, as famílias são monoparentais. E você vê seu pai a cada 15 dias. E seus amigos são do Facebook. Não tem filme, é uma foto. E você convive intensamente com eles e eles são uma foto. Só isso. Ué, por que não faria isso? Você não vai sentir nada mesmo. Por que você não vai sentir nada mesmo? Você é incapaz de espelhar. Você não é capaz de fazer isso. Seu circuito empático não funciona. Por quê? Porque você é um analfabeto emocional. Você sabe ler, escrever em 2 ou 3 idiomas, dança balé, mas é analfabeto emocional. Você simplesmente não é capaz de reconhecer as emoções humanas, como, por exemplo, sofrimento, tristeza, depressão, vergonha, medo, né? Embaraço, tensão, nada. Você não reconhece nada. Você tem apenas um obstáculo. E o que a gente faz com obstáculos? Eles fazem. Seus bebês fazem isso. E aí eles se tornam agentes de saúde. Dirigem indústrias farmacêuticas. Fazem isso. Eles se tornam presidentes de grandes indústrias. E suas decisões estão calcadas em quê? Custo-benefício. Dá lucro ou não? E brevemente, você sendo incapaz de promover ou contribuir com a sociedade, por que você merece viver? Se você é um membro inútil da sociedade. Por que deveria deixar você respirar o meu ar? Ou usar o meu chão? Se você não tem nada a oferecer em troca. Por que eles fazem isso? São monstros? São psicopatas? Não, são nossos bebês. Eles sofrem de nada. Eles são perfeitamente normais. Eles só são analfabetos. Analfabetos emocionais. Ah, mas não é possível. Não, vamos lá.
Você tem um amigo médico adorável, com um bebê lindo, que tem uma casa linda também, e você vai jantar na casa dele, e ele é tão fofo, junto com a sua esposa fofa e seu bebê fofo. São pessoas adoráveis, porque são muito educados e tudo, são super gentis. É um cara gente fina, você adora estar com eles. E isso é tudo verdade, a não ser quando ele está atendendo no SUS, como obstetra, por exemplo. Senta aí e abre essas pernas logo de uma vez. Pô, tem um tempo, tem mais o que fazer. Ou então, você liga, você vem jantar, querida, assim, eu ainda tenho 3 vesículas para fazer. Mas é normal, gente, 3 vesículas para fazer. 3 o quê? 3 vesículas. O que são 3 vesículas? 3 barrigas que eu vou abrir e tirar a vesícula. Não são 3 pessoas? Não, são 3 vesículas. Não são, não? Mas se você ficar muito assim, pessoal, aí não vai poder trabalhar, tá escrito onde? Onde está escrito? Tanto que não deixe ninguém sozinho no médico, né? Leva sempre um parente, né? Você não sabe o que pode acontecer se não tiver ninguém lá. Porque se não tiver ninguém lá, é o quê? É só uma vesícula. Vesículas não têm pescoço, pés, braços e nenhuma outra parte do corpo. Então, se estiverem anestesiados numa posição ruim, dane-se, só me interessa a vesícula, porque vão me pagar por isso. Mas ele é tão adorável em casa? O que tem de mais? É só uma vesícula. E você aprende quando? Você aprende no hospital. Que você não sabe como lidar. Pensa bem, você foi fazer uma universidade cara. Sabe quanto custa, né? Uma federal lá em São Paulo. Para você entrar não é tão barato, né? Você entra e aí você sempre viveu na Disneylândia. Né ou não? Aí você chega lá e alguém, doutor, por favor, me salve. E você nunca nem falou com gente assim. Você não sabe nem identificar essas coisas. Você nunca passou fome, não sentiu nada. Você nunca nem sentiu uma dor de dente. E o que você faz com essas? Não sei, não faça nada. Você tem que ter um distanciamento emocional para você poder tratar. Aí você tem o distanciamento. Senta aí, miserável, espera a sua vez. Claro que você pode falar isso, não é gente. É só um cara do SUS. Não é seu parente, você nem conhece. E aí você começa. Cara, dê uma olhada no leite 7. Tem um pulmão efizematoso chocante. Dá uma olhada. Ali no outro tem um fígado maneiro. Tá todo ferrado. Dá uma olhadinha que você vai ver que legal. Olha, entrou 3 potes de safena chocante, cara. Dá uma olhada. E aí ele começa. Não tem mais nome. Acabou. Passou a ser um fígado, uma vesícula, uma coisa qualquer. Aí ele ficou natural, ele coisifica com a maior naturalidade. Mas ele continua sendo a pessoa adorável, maravilhosa, com pessoas, que é o que os seres humanos fazem. Nós somos maravilhosos com pessoas. Sempre seremos maravilhosos com pessoas. Por que você tem que ser maravilhoso com uma coisa? Como eu falei, ninguém amassa brutalmente um pedaço de papel, gente. Isso não existe. Você nem aplica nessas circunstâncias. O nome disso é coisificação. Ele não fez nada de errado. Ele só coisificou como foi ensinado a fazer. E como nós fazemos normalmente, todos os dias. Ou ensinamos nossas crianças. Então, quanto mais isolado você fizer, mais psicopático ele será. E ele fará isso com você quando te botar no asilo, porque você está incomodando o mundo. E você não poderá dizer que são pequenos monstros. Porque não são. São garotos perfeitamente normais que não foram alfabetizados. Então, qual o tratamento que a gente dá a pessoas ignorantes? Educação apropriada. Então, as pessoas devem ser alfabetizadas para poder ler e escrever e ter informação, e devem ser alfabetizadas também emocionalmente para que elas possam ser membros atuantes e pacíficos da sociedade, incapazes de cometerem crueldades. Mas será que isso é verdade mesmo? Felipe Zimbardo propôs um projeto para demonstrar socialmente, fisicamente, o seu projeto. E ele fez o projeto Herói Imaginário. E ele conseguiu aprovar. Ele foi a um colégio em Los Angeles.
tá? Aqueles que têm detector de metais, canivetes, armas, etc. E pegou garotos de 8 anos de idade. Com aquele programa que ele desenvolveu, ele fez primeiro a alfabetização emocional. Ensinou todas aquelas crianças a reconhecer lembra as 412 emoções, nos 2 sexos, em 3 raças diferentes da deles. Fez isso. Depois que todos os garotos estavam afiados, eram capazes de reconhecer imediatamente as expressões, ele foi trabalhar, lembra? Aquele circuito integrador do caráter? Que não adianta nada você reconhecer e espelhar se você não puder usar o quê? O integrador do caráter. É aquele que pega o lobo frontal, a informação, para você poder lidar com o fenômeno da coisificação, lembra? Então, para que eles sejam imunes à coisificação, o segundo passo do projeto era o projeto Herói Imaginário. Depois que as crianças foram alfabetizadas emocionalmente, ele começou a explicar para elas o que era um verdadeiro herói. Vocês sabem o que é um verdadeiro herói? Por exemplo, o cara vai para o exército americano, né? Aí quando ele volta, dão uma medalha para ele. Deram uma medalha por quê? Medalha de honra do Congresso. É porque ele matou o inimigo? Não, isso é obrigação do soldado. Você foi lá para matar o inimigo. Matou, fez sua obrigação, não ganha nada. Quando é que ele ganha uma medalha? Quando ele volta... Não. Todos eles ganharam uma medalha? Não. Quando ele faz o quê? Salva alguém? Então todo médico ganha uma medalha? Não. Quando é que ele ganha uma medalha? Vocês não sabem o que é o verdadeiro herói? Todo bombeiro ganha uma medalha? Não, não é todo bombeiro que ganha uma medalha. Ele salva gente o tempo todo. Todos eles ganham uma medalha? Não. Quem é que ganha uma medalha? Aquele que com o risco da própria vida salva alguém. Esse é um verdadeiro herói. Então, o soldado é aquele sob fogo inimigo, arriscando a sua própria vida, resgatou seus companheiros. Esse ganha uma medalha de honra do Congresso como um verdadeiro herói. Bombeiro, ele serve para quê? Para salvar a gente de caminho. Então não salva o tempo todo. Mas vai desabar, não tem chance. E ele entra assim mesmo. E salva alguém, ou seja, deu sorte de sobreviver. Ele ganha uma medalha. Porque ele salvou alguém como? Com o risco da própria vida. Quando um médico entra numa zona de quarentena que foi isolada por causa do ebola, para ajudar as pessoas e volta vivo, ele também ganha uma medalha como um verdadeiro herói. Por quê? Porque ele foi salvar vidas, não foi em qualquer circunstância, com risco da própria vida. Então, vocês sabem o que é o verdadeiro herói, não sabem? Não é qualquer um que é o verdadeiro herói. O verdadeiro herói são essas pessoas. Vocês sabem? Seus filhos não. Para eles, os heróis são Homem-Aranha, Batman, Superman, X-Men e agora Deadpool. Não existem. Eles sabem que é imaginário, são malucos. Eles sabem perfeitamente que o Homem-Aranha não existe. Mas ele faz aquilo que tem superpoderes. Gente normal não faz. Gente normal não faz para não ser otário. Porque só otário arrisca a própria vida para salvar outra pessoa. Tá? O Homem-Aranha faz porque tem superpoderes. O Super-Homem faz porque ele é imune a balas. Os outros fazem porque tem gente normal. Não faz. Você morrer para salvar uma coisa é coisa de otário. Então, não existem verdadeiros heróis. Você não ensinou? Ensinou? Mas o Zimbardo fez o projeto Herói Imaginário. E o que ele fez? Ele começou a apresentar os heróis. Este aqui é Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, você já conheceu. Ele era simplesmente perfeito. E ele dominou os melhores palcos da Europa, se tornou o principal pianista, juntou uma fortuna e foi embora para o Congo criar um pequeno centro médico para ajudar os africanos. Coisa de maluco. Mas ele fez. Ele fez e ajudou, se dedicou a ajudar lá, até que o dinheiro acabou, ele não conseguiu novas ações, ele voltou para a Europa, foi treinar piano também de novo, e por incrível que possa parecer, a genialidade dele era tão boa que ele continuou bom, se apresentou, juntou dinheiro e tchau, gente, voltou pro Congo. E morreu lá. Podia ser um dos maiores artistas do mundo, mas ele escolheu ser médico, não em qualquer lugar, no Congo, num lugar miserável, no quinto dos infernos. Ele apresentou também Damião de Vester. Damião de Vester era um padre, na verdade era um padre, mas era um padre inusitado, porque ele era belga,
e ele descobriu que havia uma ilha chamada Molokai. E a ilha de Molokai era onde você depositava os leprosos. Você não depositava bem em Molokai. Você chegava perto da costa, jogava no mar. Se sobrevivesse, chegava em Molokai, eles viviam lá. E ninguém sabia o que acontecia com eles. Eles volta e meia jogavam comida, quando lembravam. E tinha centenas de leprosos na ilha de Molokai. E ninguém sabe, eu vou para lá. E ele foi para lá, ajudar os leprosos. Mas ninguém queria levar, ele teve que ir nadando. Jogaram ele num certo ponto e ele foi nadando. E lá ele chegava na beira e mandava cartas para as pessoas, pedindo coisas. E fez o hospital em Molokai. E se comunicava com a humanidade através dessas cartas, pedindo ajuda para os miseráveis de Molokai. Até que algumas pessoas corajosas foram para lá, e ele fez lá uma irmandade para cuidar dos leprosos de Molokai. Quem faz um negócio desse? Não, ninguém normal faz um negócio desse. Tem que ser um normal. Não, esse é um verdadeiro herói. E aí ele começou a contar os verdadeiros heróis, que ninguém conhecia, né? Mary Bettine McLeod. Vocês já ouviram falar de Mary Bettine McLeod? Ok, Mary Bettine McLeod é muito interessante. Ela nasceu numa plantação de algodão na Virgínia. Ela era neta de escravos. A sua mãe chegou a ser escrava. E quando eles foram libertados, ela não notou nenhuma diferença. Na verdade, ela achou que piorou. Por quê? Porque eles continuaram trabalhando. E quando eles eram escravos, 2 vezes por ano, eles ganhavam fardos de tecido, essas coisas toda, a roupa, agora não ganhavam mais, tinham que comprar. Então, além de continuar fazendo a mesma coisa, ainda tinham que pagar pela roupa. E para conseguir isso, ela arrumou um outro emprego, a mãe, para lavar roupa. Além de trabalhar na plantação de algodão, no que sobrava de tempo, ela lavava a roupa para poder ter aquele dinheiro. E um dia, Mary teve que ajudar a mãe a levar um fardo para uma casa, numa fazenda. Enquanto a mãe negociava lá as roupas, ela estava andando por aí e entrou num lugar que tinha uns negócios bonitos, coloridos. E ela ficou tão interessada, tão atraente, ela foi levando a mão e entrou a menina da casa. Tira a mão daí, sua negra. Isso não é coisa para você. Isso são livros. E você nem sabe ler. E ela saiu rapidamente e vou para casa com a mãe. No caminho ela perguntou, mãe, o que são livros? Aí a mãe, é uma coisa dos brancos. Mas o que é? É uma coisa dos brancos que conta histórias para eles. Conta histórias? É. Sério? E conta para todo mundo? Não, só para brancos. Porque ela amava histórias. Ela amava histórias. E aquilo deixou ela louca de curiosidade. Quais histórias aquelas coisas teriam para contar? E um dia, ela indo com a cidade com o pai, ela achou numa lata de lixo um livro. Dentro da lata de lixo. Ela rapidamente pegou e escondeu na roupa para ninguém tirar. Daqui é só para branco mesmo. Ela escondeu. E quando chegou em casa, foi pro mato. E no mato, ela arrumou um pequeno lampião e pegou o livro e sacudiu. Fala alguma coisa. Fala, livro. Fala para mim alguma coisa. E não disse nada. Realmente era só para brancos. Mas aquilo ficou grilado. Por que só para brancos? E um dia chegou uma senhora que era muito importante na região, era considerada sábia, todo mundo estava com bastante deferência, ela veio do leste, e ela resolveu perguntar para aquela senhora, a senhora sabe o que são livros? Sei, Mary, sei o que são livros. É verdade que os livros só conversam com brancos? Não. Eles podem conversar comigo? Podem. Eu tenho um, mas ele não quer falar comigo. Mas, Mary, você sabe o idioma dele? Tem que saber? Tem. Quer que eu te ensine? Se eu te ensinar, ele fala com você. E ela ensinou Mary a ler. E aí Mary pegou seu livro, abriu e era o Novo Testamento. E ela chegou à conclusão que todos os negros tinham que ler esse livro. E ela se dedicou então a ensinar o idioma para todos os negros. E não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha nada. E ela começou, juntou algumas e disse assim, olha só, vocês acharam importante? Sim. Então, quando vocês ganharem o primeiro $1, vocês trazem para a gente ensinar outras crianças negras a ler. E aí ela foi fazendo suas escolas. E toda vez que você entrava, você vai entrar, você vai aprender. E quando você aprender, quando você ganhar seu primeiro $1, você vai dar para outra criança negra aprender a ler. E aí, todas as pessoas que estudaram em escolas Mary Bettine McLeod davam seu primeiro $1 para outra criança ler. Só que elas continuavam dando. E o dinheiro começou a entrar. E ela foi fazendo escolas, foi aumentando o número, e foi aumentando o número. E se tornou a grande fundação Mary Bettine McLeod. Mas aí o governo
resolveu que todas as crianças deveriam aprender a ler. E a Fundação Mary Matilde MacLeod perdeu a sua função. E ela resolveu ir para a África. E foi para a África. Mary já morreu. Mas no último censo, eles chegaram à conclusão que 70% dos negros que atingiram o curso superior na África o fizeram graças à Fundação Mary Matilde MacLeod. Um verdadeiro herói. Ou coisa de otário. Se você dissesse que uma negra, neta de escravos, faria algo assim, você diria o quê? Ela não é um Homem-Aranha? Ela não tem superpoderes? Né? Então, Philip Zimbardo apresentou esses heróis com filmes, dramatizações, fez as crianças dramatizarem aquelas cenas, depois de passarem pela alfabetização, e depois de todo esse trabalho, ele fez a seguinte experiência. Ele pegava um dos garotos e apresentava uma cena. 3 garotos no corredor, com um outro gordinho acuado na parede. O que está acontecendo? Ele está com medo dos valentões. E o que você faria? Eu seria um verdadeiro herói. E nesse projeto, ele conseguiu diminuir a violência num colégio em Los Angeles em 68%. Nada de mirabolante, nada de fora do comum, algo absolutamente simples. E ele conseguiu resultados extremamente expressivos. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho de Philip Zimbardo. Ele nasceu no Bronx, todos os seus amigos morreram em guerra de gangues, ele ganhou uma bolsa de estudos de excelência e ele sempre quis entender por que ele era diferente. E se associou com Simon Cowell porque eles tinham o mesmo ideal e desenvolveram o projeto A Ciência do Mal, com o objetivo de entender de onde vem a maldade humana e, basicamente, evitar que ela ocorra. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Tem certeza que você jamais seria assistente do Mengele? Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Muito obrigada, Nete. Nós vamos, então, fazer uma prece. Não vamos passar aos passes individuais por causa do adiantado da hora. E pedir a Tereza, pessoal dos passes, que venha à frente para a gente fazer o passe coletivo. Elisa, Ozzy,